segundo a necessidade, que a nossa fé seja renovada, que nós sejamos filhos do Senhor, homens e mulheres com visão, com direção, para viver e derrubar as muralhas e glorificar o teu santo nome e influenciar as pessoas para o bem em nome de Jesus. Pessoal, falamos de alguns pontos e eu quero frisar com vocês aqui no lugar. Primeira coisa que eu disse, Lucas, no domingo passado, que sempre que nós vamos ouvir uma coisa mal, nós precisamos repreender, porque quando nós não repreendemos, nós vamos acabar repetindo a mesma frase, ok? Repreende quando você ouve o mal, porque se você não repreender, a pessoa sempre vai falar, daqui a pouco você está repetindo a mesma coisa, e aí você vai compactuar com a questão enganosa, e isso nós falamos de experiência aqui na igreja. O mal você repreende. Então é interessante isso, porque quando Davi, e aqui o cenário é da batalha de Davi com Golias, quando ele ouve a afronta do gigante Golias, ele vai querer saber o que está acontecendo e ele vai querer ir para a guerra. Ele não fica calado, Tiago, com os soldados em cima da montanha, escutando, porque todo mundo ficava calado escutando, só ficava ouvindo o quê? Vocês são covardes, eu sou um herói de guerra, vocês não conseguem lutar contra eu, vocês não conseguem me vencer, vocês não podem. E aí, essa era a afronta do filisteu. Mas o erro do demônio, no sentido, através de Golias, foi o quê? Foi que a Bíblia diz que Davi ouviu a afronta. Isso que eu disse no domingo passado. Então, o homem e a mulher de Deus, quando ele é crescido espiritualmente, quando ele ouve uma ameaça, ele sempre se posiciona contra a ameaça. Ok? Ele não ouve e fala, não, é assim mesmo. Essa doença é assim, essa separação é assim, essa briga é assim, essa miséria é assim, tudo é assim. Não é. Quando nós ouvimos, nós despertamos no nosso interior que nós precisamos derrubar aquele gigante. Ainda que a gente não sabe como, mas nós sabemos que ele é o nosso Senhor. Então o primeiro ponto é: repreenda todas as acusações, todas as palavras contra, repreenda contra a sua vida, sua casa, seus sonhos, seu progresso, a igreja, o ministério, os pastores, os ministros. Repreenda contra o irmão, contra a irmã, porque se você não repreender, vai entrando dentro de você. Daqui a pouco você acha que não, mas você está falando a mesma coisa, você está divulgando. Ainda que você diz assim, não sei não, mas a Stephanie falou isso dela um dia. Querendo ou não, você vai acabar falando, porque você deixou entrar no seu coração. Então o primeiro ponto de vitória de um conquistador como Davi foi ele repreender e querer derrubar o gigante. Posso ouvir um amém? Aí nós falamos de nível de fé. Nós falamos que a fé ela vem como fruto, a fé ela vem como dom, e a fé ela vem como uma arma. A fé vem como uma arma, ela vem como um dom e ela vem como um fruto para nós vencermos este mundo. É muito importante você aprender sobre isso da fé. Fruto, dom, e ela vem como uma arma para que nós possamos derrubar, para que nós possamos suportar, para que nós possamos conquistar, para que nós possamos abandonar o que for preciso. Tudo isso mediante a fé em nome de Jesus. Outro ponto que nós falamos é que cada batalha exige arma ou tática diferente. Não dá para você vencer tudo do mesmo modo. Cada batalha que você enfrenta vai precisar de uma arma, de uma tática diferente. O Senhor vai trazendo mais revelação como você vencer. Às vezes você vai ter que enfrentar a batalha. A gente fala, não lutamos sozinho, mas quando a batalha é sua, você vai lutar mais. Nós podemos ajudar em oração e estender a mão, mas você vai lutar mais. Você já conheceu alguém que está enfrentando batalha? Com certeza já conheceu. Se você tem um pouco de relacionamento com pessoas que está enfrentando, mas a pessoa quer que o problema se resolva como um milagre, num passo de mágica. Não acontece isso. Aquela batalha que a pessoa está enfrentando, nós ajudamos, aconselhamos e estendendo a mão, mas vai chegar um momento que o peso que ele vai ter que levar, nem que seja por alguns passos, igual Jesus levou. A cruz foi dividida, mas que ele levou a maior parte do tempo foi ele que levou. Então não queira passar o seu peso para o outro, não dá. Nós podemos ajudar, a Bíblia manda ajudar com a carga um do outro, mas se você querer abandonar a sua carga, você não fortalece. Porque a carga fortalece o corpo, do mesmo modo que fortalece nossa alma, nosso espírito, nossa estrutura, ok? Quem gosta de fortalecer o corpo, treina na academia, você pode começar a correr 500 metros, mas se você insistir, você corre 1000 metros, depois você vai correr 2 km, depois você vai correr 3, 5, 10 km, da mesma maneira é o peso, você começa a levantar 5, 2,
10, 20, 30, 60. Porque a carga vai fortalecendo o seu corpo. Então, se você quer abandonar a sua carga, irmão, você nunca vai se tornar forte o suficiente. Quantas pessoas abandonaram o casamento por causa de uma carga? Não é assim? Quantas pessoas abandonaram a igreja por causa de uma carga? Quantas pessoas abandonam a vida profissional por causa de uma carga? Ao invés de suportar, ao invés de entender, peraí, eu já ensinei isso aqui. Será que Deus está trabalhando através de mim para que essa pessoa, ou Deus está trabalhando em mim? Por que eu estou enfrentando isso? Às vezes Deus está trabalhando comigo, Deus está tirando alguma coisa de mim, Deus está me mostrando mais coisas. Então, a última coisa que tem que ter como opção na sua vida é abandonar. Toda vez que você abandona, você está abrindo mão desse peso. Você pensa, nossa, tão bom ficar aqui em paz agora, sem tanta obrigação, não precisa chegar no ministério. Agora, vi a Jéssica colocando no grupo, né? Tocadores de Deus. Nessas horas a gente usa até um termo mais amoroso, né, Jéssica? Porque quando a gente está em necessidade, né? Amados, tocadores de Deus, filhos do Altíssimo, onde estão vocês? Já são 5 e 5, né? Eu sei o que é isso. Hoje eu toquei sozinho de manhã aí. Mas então, quando a gente está com essa carga e você abandona ela, e você pensa, tão bom agora, não preciso chegar na igreja 5 horas mais, tão bom agora, não tem mais nenhum jejum por semana, me sinto tão mais livre, mas você não percebe que no mundo espiritual agora você já não tem tamanha influência mais. Você não percebe que você, quando abandona a carga, as pessoas vão seguir você, porque, irmão, ninguém segue um fracassado, ninguém segue uma pessoa inútil, ninguém tem inveja de um mendigo. Ninguém deseja ser uma pessoa que sempre perdeu a vida inteira. Está entendendo? Não existe essa humildade que te deixa bobo, fraco e sempre para trás. Isso não é reino de Deus. Você pode ser salvo sim, mas é porque você escolheu. Você escolheu ser assim. Você não quis lutar as suas batalhas que foram propostas. Então há uma necessidade. Se você não deseja muito pelo lado financeiro, que deseja pelo espiritual. Se não deseja nem tanto pelo espiritual, que deseja pelo familiar. Se não deseja nem tanto pelo familiar, que deseja pelo empresarial. Caso contrário, você passa na vida sendo simplesmente mais um. Porque ninguém vence por acaso. Ninguém vence uma maratona, 42 quilômetros. Ninguém corre 42 quilômetros e ganha em primeiro lugar do nada. Deu vontade de correr. Eu peguei uma botina ali e um casaco de frio, fui correr, esse que eu venci, ganhei dos quenianos em primeiro lugar. Isso não existe. Não existe vitória por acaso, sabe, irmão? Não existe conquista do nada. Foi um milagre, houve uma força. O poder que Deus, que moveu Filipe, que correu em frente de uma carroça, moveu em mim. Deus não faz isso. Não existe conquista do nada, por acaso. Aconteceu, não existe. Ainda que venham as ideias, olha, eu tive a ideia de Conexões. Mas foi por acaso Conexões? Não foi, eu estou na igreja vai fazer 10 anos, irmãos. Sem faltar o culto, uma semana, um mês, sem igreja fechar. Morando na igreja. A minha mente pensa na igreja o tempo todo. Conexões não é por acaso, é uma história. Quando as meninas falaram, pastor, não dá mais, a Janaína disse com a Pâmela, não dá mais, por causa disso, e disse, beleza, amém. Na hora eu pensei, não vai parar o trabalho. Senhor, me dá uma direção, velho, uma ideia. Já tinha conversado com o Bruno algumas questões, vamos fazer Conexões, pronto. E deu certo, vai continuar dando certo, vai prosperar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós participamos, não é por acaso, não veio do nada. A Maíra até falou comigo, não sei se foi ontem, disse, nossa, tem umas ideias boas assim, do nada, mas não é do nada. A sua vida está devotada àquilo, então você consegue ver com maior facilidade o que pode ser feito, o que pode ser criado. Porque a necessidade que a gente sempre passou de todos os modos, faz a gente sempre, não, vai ter uma solução. Ficamos sem instrumentistas, mas como que a gente vai fazer com isso aqui? Não, ficamos sem um obreiro, nossa, irmão, será que aquele irmão já possa levantar? A sua cabeça já pensa de uma forma para você atrair pessoas, para você continuar o reino, para você não parar. Isso é chamado hoje em dia como resiliência. A capacidade de continuar mesmo sem recurso, a capacidade de continuar mesmo tendo oposição, a capacidade de continuar mesmo não tendo apoiadores, a capacidade de continuar mesmo as pessoas te criticando, querendo o seu mal, querendo destruir você, querendo falar mal do que você está fazendo. Isso é resiliência, capacidade de continuar. Olha, guarda o que eu vou te dizer, você precisa dar fruto mesmo tendo do seu lado ervas daninhas. Você precisa saber dar fruto, mesmo tendo do seu lado o joio.
Se você não aprender a frutificar do lado do joio, você não vai dar fruto em lugar nenhum, porque sempre vai ter um joio. Vai ter alguém querendo matar, roubar, destruir pelo espírito de Satanás através de um homem ou de uma mulher que você conhece. Pode ser da família, pode ser da igreja, pode ser do trabalho. Sempre vai querer alguém dizer não é nada, não tem moral, não pode dizer, não pode falar, não pode cantar, não pode tocar, não pode ministrar. Sempre. Então você precisa aprender a dar fruto do lado de um joio. Amém. Isso é a palavra do Senhor, né, irmãos? Amém. Vamos arrancar o joio? Não vamos. Deixa o trigo ser trigo e o joio ser joio. É muito parecido? É parecido, mas o Senhor sabe diferenciar, e daqui a pouco as pessoas vão saber diferenciar cada um, pelo que faz, pelo que fala, pelo que move, pelo que está lutando. Qual é a tua causa? Aprende a dar fruto do lado de um joio. Mas nós somos acostumados a quê? Jogar fora microfone, instrumento, ministério. Cansei. Meu filho, a roda continua girando, irmão. Se você largar a sua empresa, Tiago, vai parar alguém de vender as portas especiais? Não vai. Se você largar a sua esposa, você acha que ninguém mais vai querer ela? Meu filho, ela não chega até a cozinha sem receber um oi. Fiquei sabendo, é verdade, Flor? Eu falei isso com o irmão aqui. Pessoal, se você largar a sua esposa, antes de você tirar a última peça de roupa, cuidado, você tem que sair. Porque se você sair olhando de todos os lados da esquina, você vai ver um mendigo sentado. Tchau, viu? Você volta aí. Não seja tonto. O mundo não para porque você está com raiva, filho. Ele não para porque você está sentindo uma dor. Não para. Pelo contrário, irmãos, há pessoas querendo o nosso fim. Há pessoas querendo o seu fracasso. Há muito mais pessoas querendo o seu fracasso do que o seu sucesso. Há muito mais pessoas, há um número maior de pessoas querendo que você para dizer assim: eu sabia que ele ia parar. Sabia que não ia fechar os 5 anos, viu? Sabia que não ia completar o curso. Sabia que a igreja não ia dar certo. Eu sabia que não é muitas pessoas desejando o fim. É por isso que nós precisamos ser perseverantes. Temos que ter força. Temos que ter resiliência. Temos que saber, irmão Giovanni, dar fruto mesmo do lado de um joio. Temos que dar fruto. Aí sim, o céu vê, o mundo vê, os demônios vê, as pessoas vão ver, e aí alguém vai seguir você. Ninguém segue fracassado, irmão. Ninguém segue quem não consegue continuar, mesmo estando sozinho. Pega essa palavra no seu coração, amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Estamos aprendendo isso tudo com Davi. E por fim eu falei do propósito. Pai sem propósito não dão filhos destino. Pai e mãe sem visão não dão filhos propósito. Você tem, você passa. Você tem, você influencia. Precisamos ter o nosso propósito para dar aos nossos filhos direção. Descobrimos quem somos para ensinar os outros como eles podem ser. Essa é a visão. Nós vamos trabalhar muito no Conexões, tá? Esses propósitos assim da vida, tá bom? É muito errado. Você sofreu como criança e quer que seu filho também sofra. Eu falei sobre isso. Se hoje eu estou andando, o água e a raiz tem que vir correndo, irmãos. Porque nós derrubamos o gigante para que o tempo deles sejam melhores. Essas lutas que eu estou enfrentando, nós estamos, né? Mas eu coloco sempre a gente está na frente, resolvendo algumas questões, esses assuntos políticos, esse desejo da construção do sítio, o desejo de juntar alguns pastores, fazer alguma coisa. Irmãos, 7 de agosto tem igreja evangélica pelo menos uns 50 anos. Vocês acham que não deveria ter uma igreja com já uma área de batismo para nós na cidade? Não seria mais vantajoso, porque nós estamos criando isso agora? Eu estou lutando com isso junto com vocês para servir a cidade. Mas alguém poderia ter feito isso antes, se tivesse algum pai espiritual na cidade com um pensamento além do umbigo dele. E nós temos, pelo menos aqui em 7 de agosto, umas 20 igrejas com capacidade de fazer isso agora, imediata. É só chegar no caixa assim e liberar 150, 200 mil e fazer isso. Não tem.
Então, quando alguém não vai na frente, sendo pai espiritual para a cidade, sendo alguma coisa, atrasa o fluxo. Agora a gente está criando isso. E pode ser criado ano que vem, se Deus abençoar, que dê certo através do deputado. Amém. Se não der certo, o Senhor nos dará uma estratégia. Faremos, eu falei isso hoje, faremos qualquer tipo de trabalho. Podemos vender pano de prato e vamos construir a área de batismo. Podemos vender tempero, irmão Giovanni. Vamos pegar na mão do irmão Giovanni e vamos construir, porque quando Deus coloca a mão, se multiplica. Amém. Seremos os maiores vendedores. Pode ser um pano de prato, pano de chão, pode ser um tempero, pode ser alface. Não interessa, onde a gente colocar a mão, se o Senhor quiser, vai prosperar poderosamente. Porque nós sabemos que esse sonho não é egoísta. Não é egoísta para nós, é meu, não. É para nós, no sentido de todos que desejar vão ter uma referência de uma área de batismo na cidade. Amém. Mas seria melhor se um pai tivesse vindo atrás e nós, como filhos, seguíssemos essa direção. Entendeu? Seria melhor se o Senhor não buscar a igreja até lá, nós termos um local próprio para o ministério, para que as pessoas que viessem e fossem ser o nosso sucessor, não ficar preocupado, misericórdia, eles têm que gerar 8, 10 mil por mês, o que eu vou fazer isso? É muito angustioso passar por isso. Então precisamos lutar para que isso seja solucionado, para que a próxima geração não passe mais por esse problema. Essa é a função de um pai. Ele luta as batalhas, ele derruba o gigante, para que o filho Salomão sente, tenha paz. Por que Salomão, irmãos, foi mais inteligente do que Davi? Foi mais poderoso em relacionamento do que Davi? Conhecia sobre todas as ciências possíveis que existiam na época: estrela, animais, plantações, cirurgias, poesia, escrita, provérbio. Por que Salomão expandiu mais do que Davi? Porque Davi matou o gigante. Porque Davi tirou o reino, que era só um clã que vivia meio que ambulante, e centralizou ele em um grupo e fortificou a cidade de Jerusalém. Salomão pegou o reino organizado, pegou o reino com recurso. Davi ofertou poderosamente para que Salomão construísse o templo. Salomão chega, Davi falou: tesouro, ouro, prata, pedra, panos, está tudo aqui, meu filho. Deus falou que eu não vou fazer, mas eu preparei tudo para você fazer. Amém. Davi dá a Salomão um reino de paz, os exércitos temiam Israel, conseguiu recurso. Deus falou com ele: não vai fazer, mas não disse que ele não precisava ajudar. Davi não fez o templo, Davi não construiu, mas ele deu recurso, ele deu a prata, ele deu o ouro, ele deu a terra, ele deu o terreno, ele matou o gigante, ele abriu os portões, ele criou relacionamento. Falou com Salomão: pronto, agora faça. Entendeu? Salomão não saiu para a guerra, não tinha mais inimigo, Davi matou tudo. Então ele teve tempo de vou escrever provérbio, vou escrever Eclesiastes, vou dar sabedoria, vou receber pessoas em todo o mundo, vou estudar sobre botânica, vou estudar sobre animais, vou estudar sobre a profundeza, vou estudar sobre os reis, vou ter contato com a rainha de longe. Entendeu? O seu sofrimento não é para você fazer o seu filho sofrer, não. O seu sofrimento é para você abrir caminho, derrubar a muralha, e o seu filho estudar o que você não estudou. O seu filho ter tempo para fazer o que você não tem. O seu filho ter recursos para fazer coisas que ele deseja, que ele foi chamado, que você muitas das vezes não teve. Mas você não coloca no coração do seu filho suas angústias, né? Na minha casa eu nunca tive isso. Você nunca teve, mas seu filho tem que ter. Meu pai nunca me deu isso, mas você dá ao seu filho, que isso é uma nova criatura. Porque se você tratar o seu filho, a sua descendência, do jeito que o seu pai, a sua mãe, o seu avô te tratou, significa que você está passando a maldição do seu filho. Na minha casa eu trabalhava com 8 anos de idade. Isso é um problema seu, meu filho. Seu filho não tem que trabalhar com 8 anos de idade, não. Põe ele para estudar, põe ele para fazer um curso, põe ele para correr atrás das coisas, ensina, disciplina, mas não queira que o seu filho sofra o que você sofreu. Isso é paz com propósito, que traz direção para os filhos. Observe os seus filhos. Glória a Deus. Isso é uma palavra muito forte, irmão, para a igreja. Porque eu falo isso, eu vivo isso. Se alguém tivesse vindo primeiro e abençoado e abrir o caminho, nós estaremos muito mais avante. Mas a gente tem que cavar do nada, preparar caminho do nada, enfrentar coisas do nada, montar um grupo do nada, construir uma base do nada, para que os nossos filhos tenham um compromisso, não é regalia, mas possa ir além do que nós.
Porque o mais difícil a gente fez. Isso é a base, é o alicerce. Pega essa palavra no seu coração. Não entristeça o coração de ninguém. Não desfaleça o coração de ninguém por causa desse problema. Teu servo vai lá e vai pelejar contra esse filisteu. Ora, Tamir, Alex, o coração de uma pessoa chamada por Deus. Eu gosto muito de falar, irmão, sobre liderança, sobre unidade, e vou falar enquanto o Senhor me dá direção e visão, porque só eu sei o tanto que é ruim você tentar trabalhar num ambiente com pessoas tentando destruir o que você está construindo. Quem era o rei? Era Saul. Saul aqui estava com Deus, irmãos? Não estava, não. Saul aqui já tinha perdido a graça. Davi aqui já tinha sido ungido. Saul não sabia. Saul era o rei, mas não tinha mais autoridade. Qualquer um no lugar de Davi, irmãos, nós, o que nós faríamos? Presta atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui vai mexer com você. Você tem o direito de ocupar o lugar do rei. O rei errou e perdeu a graça. Há um gigante afrontando ele, ele não consegue vencer. O que você faria se o lugar do rei fosse para você? Irmão, não pense. Você sabe o que você faria? Morre, desgraçado. Pecou, está sem o santo, está sem o Espírito Santo. Sofre. Porque eu estou chegando para reinar. Samuel já me ungiu. Esse era a nossa atitude como homem sem Deus. Mas Davi era um homem de Deus. E quando Saul, que é o rei, quando Saul, que deveria estar na batalha, quando Saul, que não desce para vencer o gigante, e não tem um exército dele para vencer, Saul fala: o que nós vamos fazer? E Davi responde: não entristeça o coração de ninguém, rei. Davi, hora nenhuma, fala com Saul: você perdeu a unção, você perdeu a graça, Deus não está contigo mais, você não prospera mais, você tem que morrer. Davi nunca disse isso a Saul. Mesmo Saul não tendo capacidade, Davi falou: eu sou teu servo, eu sou teu obreiro, eu sou teu funcionário. Aplica isso na vida. Eu sou tua esposa, eu sou teu marido, sou tua filha, sou teu pai. Não interessa o relacionamento. Eu sou teu servo, é o que Davi fala. Eu vou descer e vou lutar. Deixa o coração dessas pessoas em paz. O teu servo vai vencer essa batalha em nome do Senhor. Amém. Aí a gente pensa assim: Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tocava, porque ele era um adorador. Não. Antes de Davi sentar no trono, olha como ele trata Saul. Isso é muito forte isso aqui. Saul perdeu a unção, Saul perdeu a autoridade espiritual. Saul foi dada a palavra ao profeta Samuel: eu rejeitei ele, mas Deus permitiu ele permanecer no trono. E Davi não zomba, não critica, não manda pedra, não manda mensagem no WhatsApp, não manda mensagem no grupo, não tenta fazer um grupinho, não fala mal das atitudes dele. Davi fala: eu vou lutar, e o Senhor vai deixar o coração dessas pessoas em paz. Pode ficar tranquilo, eu estou com o Senhor, rei Saul. Você quer governar? Quer aumentar o seu ministério? Quer prosperar? Aprende o princípio. Eu já vi pessoas falando assim: eu não estou nem aí para o meu patrão, eu só vou ali porque eu tenho que fazer o trabalho mesmo. Não é um coração conforme o que Deus pede. Entendeu? Estou nem aí para o meu patrão, estou nem para aquela diretora. O professor deve escutar isso de professores. Eu vou ali, dou minhas aulas, estou doido para ir embora. Não é uma pessoa certa de Deus. Não interessa que a pessoa seja, ela tem um nível de autoridade, abençoa em nome de Jesus. Cumpra o teu papel com graça em nome de Jesus. Aí sim, se o Senhor quiser, o Senhor trata com a pessoa, o Senhor move, coloca você no lugar. Mas se você não fizer isso, Deus sempre fica a favor de quem tem o tipo de autoridade. Eu sou e vou votar no Bolsonaro. Vocês votam quem vocês quiserem. Por uma escolha, por ouvir pessoas que são mais inteligentes, com igrejas maiores, principalmente pastores como Luciano Subirá, que eu sigo ele, vão votar no Bolsonaro. Há uma turma que vão votar no Bolsonaro. Mas eu critiquei no grupo de pastores. Quando eu vi o posicionamento
fazendo gracinha com a pessoa do Lula. Eu acho que não precisa daquilo. Aí coloca foto aí, ó o presidiário, ó o ladrão, ó o bêbado, ó o demoniado. Isso me incomoda. Isso me incomoda, não precisa disso. Se você pegar uma reportagem do jornal e falar, o jornal disse isso, por esta razão acredito que pode ser verdade, tudo bem. Mas você faz com que a pessoa não seja um ser humano. Estão entendendo a diferença, irmão? Qualquer comentário no grupo de pastores, eu que estou dizendo isso, eu estou lá. Ó o safado, ó o demônio, é pior que é Satanás. Essa é as palavras. Peraí, são os líderes espirituais que tratam a pessoa assim. Como que eles tratam alguém, então, que de fato traz um problema ou tem uma dificuldade? Como que acontece alguém que está próximo? E querendo ou não, ainda que ele não é mais uma autoridade, mas você não consegue olhar para uma pessoa que já exerceu o cargo e falar que aquilo ali é um Zé Ninguém. Não, ele já foi um governante da nação brasileira. A gente precisa atirar para o nosso comportamento, não é verdade, irmãos? Um pouco mais profundo. Eu voto no Bolsonaro, não voto no Lula. Mas chamar ele de endemoniado, pior do que Satanás, pegar uma foto, colocar lá o safado, o ladrão, o tempo todo, isso me incomoda. Eu sinto no meu espírito que não precisa disso. O Senhor fala que se eu digo que alguém não presta de jeito nenhum, eu sou réu do inferno. Se eu chamo uma pessoa de inútil, eu sou um réu do inferno. Se eu chamo uma pessoa que você não tem valor nenhum, eu vou prestar conta por isso. E quanto mais eu massacrar nesse sentido. Então, um dos grandes posicionamentos de Davi, derruba essa câmera aí que você vai pagar R$3.800 que eu vi. Mais 2 que você está devendo, vai para 5, a gente fecha tudo por 6.000 e divide 6 vezes. Mas o grande posicionamento de Davi, Lucas, não foi tocar, não foi ser poeta, foi respeitar alguém que tinha tido a unção antes dele. Sua mãe, seu pai, seu patrão, a pessoa que você está fazendo serviço na casa, Tiago, a pessoa que tem um nível de autoridade no seu serviço, os pastores, começando por mim, líder do ministério, de louvor, de teatro, de mulheres, de dança, seja o que for, esse é o posicionamento. O Conexões é para trabalhar isso com a gente. Dá um amém? Isso dói mais, né? Mas é necessário. O teu servo vai vencer esta batalha. O teu servo vai vencer. E uma coisa que eu ensinei vocês tem que ficar no seu coração: sobre posicionamento de guerreiro. Não lute todas as batalhas que você vê na sua frente. Você não é o Highlander. Alguém já assistiu o Highlander aqui? Só 4 pessoas assistiram o Highlander? É o imortal. Você não é o Highlander, meu filho. Não dá para você batalhar guerras dos outros que não tem nada a ver com você. Não lute todas as batalhas. Eu gosto de uma passagem, eu sempre fui apaixonado com ela, quando os discípulos de Jesus não conseguem expulsar um demônio do jovem lá, e aí ao mesmo tempo eles veem um homem expulsando demônio e curando em nome de Jesus, provavelmente. Aí ele chega perto de Jesus e fala: ó, Senhor, tem alguém ali que não anda com a gente, mas está fazendo uma obra ali, e nós vamos lá impedir ele. Você lembra dessa passagem bíblica? O que o Senhor disse? Não faça isso, não impeça ele, porque você está falando o nosso nome, que você está usando o bom nome meu, então ele está com a gente, não está espalhando, deixa ele. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão? O tanto que a gente é bobo na vida. Porque se fosse eu que estivesse fazendo uma obra, e alguém falando assim: olha, eu estou aqui porque eu vi o pastor Apolo falar isso na igreja lá, tempo da salvação, então eu estou repetindo, imediatamente eu: Ricardo, é você que está usando o nosso nome, vamos fazer uma aliança, vamos trabalhar junto. Já está usando o nome da igreja, estou sabendo que você está sendo aí um missionário aí, sozinho. A Bíblia fala que não pode andar sozinho, a gente tem que andar em concordância. Eu chamaria para ajudar ele, para dar um suporte. O Senhor deixa o rapaz seguir a vida e o ministério dele. A Bíblia não fala nada que Jesus mandou alguém atrás, mandou dar ele uma, sabe, vem cá fazer um curso de 6 meses comigo, você ficar preparado, pegar a visão do ministério e tal, vamos fazer os 12 passos do discipulado. Jesus não fala nada. Deixa a pessoa livre. Eu não sei se isso incomoda você.
você, talvez nem tanto, né? Mas para mim, pelo meu posicionamento, me incomoda demais. Porque eu jamais agiria assim. E eu agiria errado, professor. Mas não parece que eu estaria certo, irmão? Ó, a Esther está fazendo um trabalho evangelista sozinho, é perigoso, está indo sem equipe, não aprendeu direito, não ficou aqui no tempo. Como é que ela vai batizar? Como é que ela vai celebrar ceia? Como é que ela vai expulsar demônio? Não, vamos lá, equipe de obreiros, e traz a Esther para andar na turma. Não parece ser mais sensato? Mas Jesus não faz isso. Ah, que coisa interessante, irmão, como que funcionam as coisas espirituais. Jesus não faz isso. Jesus fala, deixa ele. Deixa. Ele não anda com a gente. Ele não está no nosso meio, mas ele ouviu falar, ele aprendeu, ele despertou uma sensibilidade que ele já tinha, está fazendo um trabalho excepcional. Deixa ele seguir. A gente não vai não. Não o proíba. Ele está conosco. Senhor, deixa ele. Para mim foi a segunda igreja que começou depois de Jesus, esse cara. É um dos caras que eu quero saber quem é no céu. Eu não quero saber dos grandes, esses pequenos que passam sem se perceber, me chamam muita atenção. Porque esse homem, para mim, ele é corajoso. Ele tem uma fé extraordinária. Porque os discípulos andou com Jesus, não conseguiam expulsar o demônio. O cara já estava expulsando tanto demônio que os discípulos ficou com inveja e queria mandar ele calar a boca. Eu tenho que saber quem é esse homem. É uma pessoa com uma capacidade fora do comum. E ele era tão bom que Jesus não chama ele para dar um seminário para ele. Deixa ele. Igreja de Cristo. Não sei. Igreja de Cristo Central. Deve ver o nome da igreja dele, né? Está no centro de Jerusalém. Ele começou uma igreja só de ouvir falar e ver rapidinho o que Jesus fazia. Nem sei como que eu entrei aqui, mas gostar desse assunto agora. Fui tão profundo nesse assunto que minha cabeça desconectou aqui na realidade. Isso! Você hoje? Você vai pedir um dinheiro hoje depois do culto, tem certeza? Quando é assim, já vem. Conhece até. Então, isso mesmo, graça. Não guerreie a guerra dos outros, Tiago. Ajude. Pastor, como que eu vou saber que eu posso ajudar? A pessoa reconhece que você tem valor. Entendeu? Quem não vê em você valor nenhum, não pode receber o que Deus te deu. Quem despreza a igreja dentro da salvação, quem despreza os pastores, os ministérios e o que tem aqui, não pode vir aqui receber. Vem e sempre sai falando mal. Porque não reconhece valor. Você dá valor, então você recebe o que a pessoa tem para estar oferecendo, desfrutando o dono do talento. Ok? Então, como que você guerreia uma guerra? Você sabe quem é que está conectado com a sua vida. Não sei se vocês conseguem entender isso. Você sabe quem é que quer o bem para você. Você sabe quem é que tem apreço pela sua vida. Você sabe quem é que te respeita. Você percebe quem é que você pode confiar. Tem pessoas que você olha, você pode cumprimentar, bom dia, boa tarde, mas você não tem uma conexão. Você não tem. Dificilmente você vai pegar a guerra dessa pessoa, você vai pegar a batalha, ou vice-versa. Você entende quem é que de fato está no corpo ou não. Aquela palavra que o Senhor nos deu no dia de aniversário da igreja, reciprocidade. Se você recebe, deixa. Se você é abençoado, abençoa. Entendeu? Como que você vai saber? Você sente quem é que quer o seu bem. Quem é que abençoa a sua vida. Quem é que ora por você. Quem é que tem no mínimo igual Davi, respeito. Davi tinha mais. Não é só o mínimo. Pela pessoa que você é. E você tem uma conexão com isso. Amém, pessoal? Amém. E aí eu termino com isso aqui nessa noite. Davi, ele fala com Saul, fica tranquilo, eu vou destruir gigante por você. Não joga nada na cara de Saul. E ele vai para vencer o gigante. Só que Saul, ele tenta. Saul está preocupado. Eu não acho que Saul está errado, não. Ele está preocupado. Saul fala assim: olha, você não pode vencer esse homem. Ele é um matador desde o menino. É um homem de guerra, desde criança. Aí Davi vai falar uma coisa que tem a ver com a nossa vida, professor. Tem a ver com as batalhas que você enfrenta. Vamos terminar, Tiago.
Davi vai responder assim: Senhor, meu rei, eu vou te falar uma coisa, só para o senhor saber que eu posso vencer gigante. O teu servo, olha como que o Davi trata Saul. O Davi, ele não, indiferente de todos os erros e do sofrimento dele, é uma pessoa que o Senhor amava de verdade. Porque eu não agiria igual Davi, não. Sabendo que o Senhor me ungiu para ser rei no lugar de Saul endemoniado, e Davi lutando a guerra dele, chamando ele de servo, sem falsidade, chamando ele de meu Senhor. Eu sou o teu servo, Senhor. Eu sou o teu servo. Sabendo que Deus ungiu ele para ser rei no lugar daquele homem, que aquele homem perdeu a unção. Mas Davi, o teu servo, meu Senhor. Quebra, né? Diferente, né? O teu servo. Estava apacentando as ovelhas de seu pai. Veio um leão e um urso e tomou uma ovelha do rebanho. Estava apacentando, veio o leão e o urso, pegou uma ovelha. E eu saí após ele, eu corri atrás do leão e do urso e feri com cajado, com espada, a gente não sabe, mas ele feriu e tirou da boca a ovelha, da boca do leão e do urso, e eles se levantaram contra mim, e eu peguei o leão pela barba, feri o leão mais uma vez e o matei. Eu fiz isso, o teu servo fez isso, ninguém viu, mas eu fiz. Salvei a ovelha e matei o leão. Eu não vou falar disso aqui não, mas depois eu vou explicar a vocês que o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele é capaz de sair do problema sem ferir o inocente. Anota essa aí, pessoal. Entendeu? Davi mata o leão, destrói o urso e resgata a ovelha. Não é como essas guerras ali da Rússia que pegam um míssil e jogam na escola e destrói todo mundo. Não é isso não. Se tiver de matar, mata os soldados que estão lá para guerrear. Mas se jogar uma bomba no meio de uma cidade, ela não tem civil, isso é coisa de demônio. Entendeu, irmão? Davi, ele pega o leão pela barba, tira a ovelha da boca e mata o leão, e salva a ovelha e vem com a ovelha nos braços. Isso é um posicionamento de homens e mulheres de Deus que sabem lutar guerras espirituais. Você não mata o inocente. Uma das coisas que eu mais tenho tristeza, eu como pastor, você precisa conhecer o pastor Apolo, na minha vida, irmãos, não é falar mal de mim, não é falar mal da igreja, se você falar para você mesmo, é você falar mal de mim, da igreja ou de qualquer outra pessoa para outra pessoa que muitas das vezes estão lutando para entender a fé. Isso é a maior tristeza que eu tenho na minha vida. Você pode falar dos meus erros na minha cara, não tem problema. Você pode apontar o dedo na minha cara, não tem problema. Mas você falar de coisas que não vai contribuir para outra pessoa, sabe o que você está fazendo? Você está matando a ovelha. Está matando a ovelha. Isso é a maior tristeza dos 10 anos de ministério da minha vida. Essa é a coisa que me deixa mais angustioso, porque tem gente que não sabe a dificuldade que é para você lutar, para fazer as coisas bem, né? Ter pessoas no reino que o Senhor faz isso. É você poder abençoar, mas você está tentando destruir. Então a pessoa está falando mal, seja do pastor, do diácono, dos pastores, do ministro, de alguém da igreja, para alguém. Você está matando aquela ovelha, você está diminuindo ela, você está deixando ela triste, você está fazendo igual o Davi falou, desfalecendo o coração, deixando desanimado, e você chegar para mim não dá, aí eu vi muita coisa, não tem jeito, não gostei da atitude do pessoal do louvor, não gostei ali, não gostei do que meu patrão disse, não gostei, você vai falando isso no serviço, você vai falando isso para alguém da sua família, você está matando uma ovelha. Isso é muito triste, é terrível, isso é satânico. Quer desabafar? Vai com a pessoa certa e resolve o problema. Mas não mata a ovelha. E eu tenho experiência nisso, vou fazer 10 anos em novembro. Eu sei de muita gente que matou ovelha. A gente chega para tentar conversar, a pessoa já está todo fechado, sabe? Não quer ouvir mais nada. De tanto que ouviu alguém falando mal, criticando. Isso você pode aplicar no trabalho, na sua família. É o irmão com o outro, com a mãe, com o pai. Pais com os filhos, que vai matando. Tem filhos que detestam a cara da mãe ou do pai, porque escutou a mãe ou o pai falando mal dele, não é?
Isso é matar, ao invés de usar a boca para edificar. Mas que o Senhor traz o juízo sobre tudo que precisa, em nome de Jesus, né? Mas é uma palavra que a gente precisa, e eu repito isso a vida inteira, porque é isso, essas coisas vai guardando nosso coração e vai nos deixando mais forte para não cometer esses erros novamente. Então Davi falou isso: eu matei o leão, eu matei o urso, e eu peguei a ovelha da barba. Assim o teu servo, como feriu o leão e como feriu o urso, vai ferir esse filisteu como um deles, porquanto ele afrontou não o Senhor, mas afrontou o Deus de Israel. O Senhor que me livrou do leão e do urso. Agora olha o que Davi fala. Quem é que feriu o leão e o urso? Foi eu, mas quem deu a força foi Deus. Você conquistou sua família, seu trabalho, seu recurso, mas quem te abençoou foi Deus. É isso que Davi está ensinando. Eu fui lá e matei o leão e o urso, mas ele fala: o Senhor que me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar desse filisteu. Não é você, não é o seu ministério, não é o seu talento, não é a sua força, irmão. É Deus que te deu força, ministério, talento, visão, capacidade de levantar depois de uma queda, capacidade de levantar depois de uma doença, capacidade de levantar depois de um prejuízo, capacidade de levantar depois de uma traição, capacidade de levantar depois que ficou sem recurso. É Deus que te deu força. O curso que você está fazendo é Deus, a faculdade que você está estudando é Deus, o ministério que você está é Deus, a família que você está é Deus, o trabalho que você está é Deus, é o Senhor. A graduação que você está fazendo é Deus, a saúde, cada dia que você levanta da cama, é Deus que está sobre a tua vida. O Senhor me livrou do urso, do leão, e eu vou derrubar esse gigante em nome de Jesus. É poderoso, poderoso. Isso é poderoso. Esse é Davi antes de sentar no trono. A gente tem que aprender com ele antes de sentar no trono, porque isso aqui é necessário antes dele reinar. É necessário antes dele reinar. Isso aqui é necessário. E aí Saul tenta vestir a veste, você sabe, não consegue, e ele pega o que ele tem. Ele toma o cajado, ele toma as pedras, e ele vai, você sabe a história, e o Senhor tem unção sobre a vida dele, e aquilo que é simples torna poderoso quem tem unção. O que é simples, uma funda, um estilingue, 5 pedras, torna poderoso ungido, irmão. Por isso que eu falei, se Deus quiser e o deputado vencer e ele cumprir a palavra, vai ser resolvido. Mas se não resolver, nós vamos pegar uma direção, vamos fazer qualquer coisa de trabalho, o Senhor vai ungir, que é o propósito de Deus, acabou, é nosso, está feito, está construído. Amém. E é mais vantajoso ainda, né, irmãos? Para falar assim, não foi ajuda externa não. Amém. Do nada foi construído isso aí. Amém. Se você quiser, mas só ligar e marcar o seu batismo, pode vir com o pessoal da igreja aí, construir para servir. Porque Davi pega uma pedra, um estilingue e ele lança, mas com a unção é potente. Amém. Com a unção é vitória. Amém. Com Deus o negócio é bênção. Pode colocar de pé. E o gigante foi derrotado pelo sangue de Jesus. O gigante foi derrotado pelo sangue de Jesus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Tem mais um detalhe forte daqui, mas não vou falar não. Se o Senhor dá opção, domingo que vem eu vou falar mais um detalhe poderoso sobre os níveis de vitória de Davi. Tudo isso é Davi antes de ser rei, governante. Já foi ungido, mas é antes de chegar lá. Olha os passos que ele deu. Olha os passos que ele deu. Sejamos uma bênção, em nome de Jesus. Aprendemos com Davi em nome de Jesus. Porque esse princípio aqui não mudou, não. Esse princípio aqui não mudou. Foi Deus que me deu. Tenho que ter coragem, mas é o Senhor que me abençoou. Respeito aquele que já faz algo antes de mim. Oro por aquelas pessoas que o Senhor me levantou. Não interessa se eles não são cristãos. Não interessa. Se ele tem uma autoridade sobre a minha vida, eu respeito. Porque isso é um princípio que me dá autoridade. Porque o Senhor está nos falando, irmão. Mais R$2. O Senhor está nos ensinando isso. Porque sem dúvida nenhuma, o Senhor deseja que a igreja dele, como o pastor Júlio falou no início,
venhamos a governar aonde nós estivermos. Amém. Irmãos, eu preciso de vocês. Você precisa do outro que está ao seu lado. A irmã lá na porta, a Flávia, a Glória, os irmãos também. Precisa dos obreiros que estão ali. Nós precisamos das crianças que estão ali no fundo. Precisamos das pessoas que estão cuidando das crianças ali no fundo. Sozinho não dá para a gente vencer as batalhas. E se todos nós somos uma bênção e agirmos como abençoadores, fica mais leve nossas pernas. Fica mais leve nossos confrontos. Você sabe que você foi chamado para ser mais do que vencedor. E você vai vencer, porque o Senhor que te livrou das batalhas anteriores. Há batalhas anteriores que você lutou. Há batalhas anteriores que você que está aqui hoje, você já lutou batalhas antes, irmãos. Você já lutou, não já? Batalhas no passado. Às vezes enfrentou doença, enfrentou perca, enfrentou enfermidades, enfrentou abandono, enfrentou maldições dos pais, enfrentou dificuldade no casamento, problemas com você mesmo. Quando diz esse jovem de 17 anos, nem sei porque eu quero morrer, só quero morrer. Já enfrentou situações no trabalho. Vocês que estão aqui hoje já enfrentaram batalhas, enfrentaram guerras. Então você coloca na sua mente que você não enfrentou isso para chegar agora e falar: a vida é isso. A vida não é isso. Foi preparações para aquilo que ainda está por vir. Porque toda vez que você enfrenta uma batalha, você tem um tempo de paz, um tempo de descanso, um tempo de crescimento, e você passa por outra batalha, um tempo de paz, um tempo de descanso, de crescimento, e assim é até sermos pessoas perfeitas diante do Senhor. Não existe vida nessa terra sem vencer batalhas, sem enfrentar as guerras. Essa é a palavra. E eu quero orar por você, irmão de Jesus. Quero orar por você. Estou achando muito silêncio. Não sei se eu jogo um oceano ali no computador. Vou voltar, né? Não quero vir mesmo. Ô pastor, eu quero tocar. Quer? Olha! Quer tocar? Do nada. Tem que ter humildade para crescer, né? Aquele melhor, Celso, aquele que quando você pega o violão, o diabo até diz: agora não tem jeito de ficar assim, não. Qual é? Esse é novo. É esse. Mas o povo vai gostar. Vai.
abençoa a louvor. Deus abençoa toda a equipe. Vamos agradecer o Senhor. Vamos agradecer o Senhor por este momento.